Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Deixa eu arrumar aqui, né, que eu abri aqui, ela já foi gravando. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. E hoje, amada igreja, hoje é o nosso 16º dia. Hoje é o nosso 16º dia da nossa campanha. Deixa eu só confirmar aqui. Irmã Raquel, você esquece? Esqueço, amada igreja. Esqueço, às vezes eu esqueço. Mas nós cremos, né, que Deus ele está ouvindo as nossas orações. Nunca é demais, amada igreja. E nós estamos aqui nesse canal, nessa campanha, né, nessa campanha de oração, pela nação, pelo nosso país. Hoje é o 16º dia da nossa campanha, estamos aqui orando, né, pelo presidente, orando pela nossa nação, pelo nosso país e crendo que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, irmã Raquel, essa campanha você está orando pelo presidente, estamos aqui orando e foi algo que Deus ele tocou no meu coração. Não adianta, né, ter outras atitudes que não vá produzir frutos nenhum. E de repente alguém aqui me pergunte, irmã Raquel, então isso quer dizer que o seu voto é para o Jair Messias Bolsonaro? Sim, amada igreja, o meu voto é para ele. Eu votei no primeiro turno e vou votar agora no segundo turno e crendo que Deus ele já está agindo ao nosso favor, né? Crendo que Deus ele já está agindo ao nosso favor. E alguém me pergunta, irmã Raquel, por que você vota no presidente? Irmãs, eu não sou muito de acompanhar, e eu sei até que alguns podem me criticar, né? De eu estar falando aqui no canal, nesse canal que fala da palavra, que fala de testemunhos, mas esse canal é Raquel Mariana, né? Então, o que acontece? Alguém me pergunta, irmã Raquel, por que você vota nele? Eu voto por algumas razões, não é somente uma razão ou duas, não. Eu voto por algumas razões e eu não sei se essas são as suas, eu não sei se você também votou e votaria nele ou no outro candidato. E se você também tiver as suas razões, coloca aqui embaixo que eu quero ler seu comentário. Mas o meu voto vai para ele porque ele é a favor dos princípios no qual eu acredito. Que princípios são esses, irmã Raquel? A favor da vida, não ao aborto, em favor da família, né? E não esses outros segmentos, né, que surgem. Ele é em favor, né, da família. E quem criou a família foi Deus, né? A família, ela é a célula máter. Muitos problemas na nossa sociedade nós encontramos devido a uma estrutura familiar não coesa, sobretudo a falta de paternidade, né? Então isso causa-se muitos problemas que depois vai se reverberar na sociedade. Irmãs, eu quero um dia gravar um vídeo aqui sobre essa questão dos malefícios da falta da paternidade. E isso é algo que traz muitos problemas, né? A ausência de um pai na família. Deus, quando vai deixar registrado na Escritura Sagrada, né,
Davi ali vai aconselhar Salomão. Uma das coisas que Davi ele vai falar para Salomão, ele vai dar um conselho e algo ali muito marcante, né, sobre essa figura paterna, né? Ele fala assim: ser homem, ser homem. Mas falou tudo, né? E os homens também eles têm sofrido muitos abalos, né? Muitos abalos. Assim, mas isso é um assunto muito amplo que sai por diversas vertentes, né? A inserção das mulheres no trabalho, enfim, mas são várias atenuantes. Eu vou organizar melhor aqui meus pensamentos para não ficar tudo solto e vou planejar um conteúdo para falar sobre isso, irmãs. Mas a falta de uma figura paterna, de uma autoridade, quando eu falo assim da figura paterna, eu não estou falando do homem, de um ser que tem uma genitália masculina só, não. Eu estou falando de um exercício de autoridade no lar, de limite, de tomadas de decisão, de proteção, porque o homem, ele foi, um dos atributos do homem é proteger a casa, a família. Então, assim, irmãs, são várias coisas, né? Várias coisas, e os princípios espirituais também, o inimigo também se aproveita e entra. Então, assim, já foram feitos estudos, né, científicos que a maioria dos meninos, né, que são presos, menores de idade, que realizam atos, né, criminosos, que fazem mal para a sociedade. Falando assim, vocês entendem. Você vai analisar a estrutura familiar, não vem de uma estrutura familiar firme, coesa, irmãs. Então você vê ali, muitas das vezes, a ausência. E há também, né, aquela figura de um homem que é frouxo. Irmã Raquel, é frouxo. Que não exerce ali a sua linha de direcionamento, né? E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando daquela figura mandona, ditadora. Não estou falando disso não. Estou falando de uma questão de postura espiritual, de uma segurança, de uma firmeza. Você pode ser firme sem ser agressivo ou agressiva. Tem isso, irmã Raquel? Claro. Você pode ser firme sem ser agressivo, né? Violento ou violenta, né? Você pode exercer autoridade sem ser uma pessoa agressiva, violenta ou violenta. E aliás, irmãs, eu já li alguns livros, né, que falam que quanto mais alto você fala, menos autoridade você tem. Então vamos aqui. Vamos aqui, né? Então eu voto nele porque ele é em prol desses princípios, né, familiares. Ele é em prol, e quero falar que eu não sou a favor da violência, né? Depois eu vou montar um conteúdo, né, sobre isso que eu estava falando aqui da figura paterna, irmãs. Isso é muito sério, muito sério. Homem, aí quando eu falo de homem frouxo, é aquele homem que não, às vezes para não se indispor, para não criar um atrito, uma confusão, ele se omite, se cala, irmãs, né? Mas vamos aqui. Então eu voto devido a esses princípios, e algo assim que me chama muita atenção, né? Só essa criação desse Pix já é um grande benefício, porque essas taxas desses valores, né, de transações bancárias, irmãs, uma parte desses valores ali era alguns centavos ou alguns reais. Isso sustentava a burguesia, né? Os grandes banqueiros, né? Enfim, por cada transação bancária, ali você tinha que deixar um valor para o banco, né? E banco nós sabemos que vive desses juros, né? Em cima dos clientes.
Então, só pela liberdade, né, essa criação desse Pix, de você fazer transações bancárias, né, transferir dinheiro e receber dinheiro também, sem nenhum tipo de transação, irmãs, de cobranças de valores, né, e muitas das vezes exorbitantes, isso daí já foi um grande benefício, sobretudo para as classes mais menos favorecidas. Então, assim, eu voto nele e dentre tantos outros, irmãs. Eu poderia até falar mais aqui, mas como assim eu não acompanho muito, eu não sou muito ligada, né? Então, são algumas coisas assim que eu pego, mas algo que me chama muita atenção é a autenticidade. A autenticidade, eu vejo isso, que isso é muito importante, irmãs. É a autenticidade, no sentido assim, até meio que irreverente, como que um presidente vai comer um cachorro quente, né? Sentiu vontade, vai lá. Isso demonstra a simplicidade, a naturalidade, a valorização do homem humano como eu e você, né? Comer a batata lá de Marechal, aqui no Rio tem uma batata, né? Batata frita, que é lá no bairro, lá na cidade lá de Marechal, ela é muito famosa, né? Mas Raquel, você já comeu essa batata? Já comi. Já comi e quero voltar lá para comer, porque é muito boa essa batata, mas é uma batata assim que só dá para comer uma vez no ano e olhe lá, irmãs, porque é muito abençoada aquela batata, né? Então, assim, a autenticidade, o não uso de máscaras, o que eu percebo, eu tô falando por mim, tá? Eu tô falando por mim, como Raquel, a autenticidade. Ele não usa uma máscara de bom moço, de mocinho, de, sabe, aquelas coisas assim, não, do engravatado, do homem de Deus, do engravatado, perfeito, que é passar uma imagem, né, do servo, né, do homem de Deus. Irmãs, até desconfia dessas pessoas, que às vezes querem passar uma imagem de, né, porque quem não precisa se mostrar. É a mesma coisa, eu fico pensando, né, de profetas e profetisas. Irmãs, quem é profeta e profetiza não sai a boca aí falando, não sai falando, não, eu sou profeta, eu sou profetisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pastor, eu sou a pastora, eu sou o bispo. Mães, quem é de verdade na essência, não sai por aí propaganda não. Sai não, irmã Raquel, sai não. Né? Não sai porque ele sabe do peso, da responsabilidade e do peso de carregar a capa da unção e da responsabilidade. Quem é? Então, assim, eu vejo uma naturalidade, uma autenticidade, não a hipocrisia, não é hipócrita, aquela coisa mesmo que eu tô falando de máscaras, né? Na frente das pessoas é uma coisa e por detrás dos bastidores é outra totalmente diferente. Então, eu, Raquel, tô falando de mim, eu queria ouvir aqui tua opinião. Se você pensa de acordo com a irmã Raquel, se você vai dar o seu voto, né, para esse candidato ou para o outro, né, para o Bolsonaro ou para o outro candidato, eu gostaria de te ouvir. Mas eu resolvi vir falar aqui, né, porque nós estamos orando e eu acredito por essas razões, né? Não foram muitas razões, né? Mas algo assim que eu percebo, que eu observo, e é claro que ele não é um super-homem, não é um homem perfeito, e ele assim, ele é muito transparente, e ele se deixa transparecer isso, né? Como eu já falei, a autenticidade, mas não esconde, e as suas imperfeições, né? E eu quero orar nesse momento, por esse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, tá bom? Então, a palavra de meditação que eu quero deixar aqui para mim e para você está em Lucas 18. A Bíblia vai dizer que havia uma viúva, e essa viúva, ela precisava que a situação da vida dela fosse resolvida. E a Bíblia vai dizer que ela procurou um juiz, o juiz iníquo,
A Bíblia vai dizer que aquele juiz ele não temia Deus e não temia homem nenhum. Mas aquela pobre viúva, ela não tinha status, ela não tinha poder social, ela não tinha poder de influência, ela não tinha uma posição de destaque. Irmãs, o fato é que aquela viúva, diante dos olhos de tanta gente, ela não tinha nada. Mas se tem algo que eu acho lindo ali, na ótica de Deus, é que quando nós temos Deus, nós temos tudo. E a epígrafe do texto, o título do texto vai dizer assim: essa parábola da viúva fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca se cansar. E ela perseverou na oração. Aquela viúva, ela era persistente, nós precisamos persistir. Eu estou aqui numa campanha de oração pela nação, pelo país, pela nossa bandeira, porque eu sou brasileira e eu amo meu Brasil varonil. Eu amo essa terra, que é uma terra muito abençoada. Não é uma terra perfeita, mas é muito abençoada. E eu não sei do meu futuro, não sei do que Deus reserva, né? Mas eu gostaria de ser sepultada no Brasil, no dia que Deus me promover para as regiões celestiais. Eu gostaria de ser sepultada na minha terra. Eu amo muito o Brasil. Então, o que acontece? Aquela viúva, ela estava ali. Segunda ela estava. Terça ela estava. Quarta-feira ela estava. Quinta-feira ela estava lá. Sexta-feira também ela estava. Aquela viúva estava com uma causa que não podia ser muito demorada. Só quem sabe da urgência do seu problema, da sua situação, é você mesmo. Só quem sabe da urgência da tua situação é você. E aquela viúva, de manhã ela estava, de tarde ela estava. De manhã, aquele juiz chegava para o expediente, ela já estava lá. Sabe aquela viúva, né? Uma senhora, daquele vestidinho simples, de chinelinho simples. Ela já aproveitava, já levava o almoço, já levava uma garrafinha de café térmico, com um cafezinho, faz de conta que isso aqui é uma garrafa térmica. E ela ficava o dia inteiro ali, julga a minha causa, resolve a minha situação. Aquele juiz saía para almoço, ela estava lá. Ele voltava do almoço, 2 horas da tarde, ela estava lá. Ele saía 5 horas no encerramento do expediente, ela estava lá. Meu Deus. No outro dia, a mesma coisa. Irmãs, chegou uma hora que aquele juiz já não aguentou. Eu vou resolver essa situação de uma vez por todas, porque não tá dando não. Todos os dias eu chego aqui para trabalhar, essa viúva, essa mulher, ela me importuna. E o texto sagrado vai dizer, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Um dos padrões de Deus é a justiça, aleluia! E se nós olharmos para o símbolo da justiça, é aquele símbolo da balança, não sei se você conhece, né? Aquela balança. E uma mulher segurando a balança com uma espada, né? Com uma venda nos olhos. Ou seja, a justiça ela precisa ser imparcial. E Deus é justo. E porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite?
Tem justiça de Deus na terra descendo para a minha vida e para a tua vida nesse dia. Se você não sabe, ou se você sabe, que eu acredito que você sabe, a justiça é um dos pilares da base do trono de Deus. Aleluia! E Deus está entrando aí, com justiça. O texto sagrado ainda vai dizer: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então eu creio. Você crê? Então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu creio, irmã Raquel. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelo teu agir, pela tua graça, pela tua boa mão nesse momento, nesta hora. Eis aí, Senhor, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pai, abençoa o teu filho, entra com o teu poder, Pai, com a tua graça. Vai trabalhando, Senhor, e vai abençoando, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, e eu coloco, Senhor, esta causa diante do Senhor. Vai entrando, Senhor, com o teu poder, Jesus, com a tua graça. E continua, Senhor, trabalhando, continua operando, Pai. Porque operando, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir os teus planos. Eis aí, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Pai, repreenda todas as obras contrárias. Ó Pai, move os corações, move as mentes, repreenda toda falácia. Repreenda tudo aquilo que não provém de ti, Pai, nesse momento, nesta hora. E nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor. Vai agindo, Senhor, e vai operando, Pai. Ó Deus amado, repreenda toda obra de feitiçaria, de macumbaria, Pai. E toma aquele palácio do Planalto nas tuas mãos. Ó Deus, vai de encontro, Senhor. Ó Deus, toma esse país, o norte, sul, leste, o oeste. E vai sim, Senhor, movendo as águas com o teu sobrenatural. Nós cremos na família porque a família é instituição do Senhor, Pai. Ó Deus de poder, muito obrigada, Pai, pela boa mão do Senhor sobre o teu povo. Ó Pai, repreenda toda a carta de afronta, Senhor. Repreenda, Senhor, todo Senaqueribe. Ó Pai querido, que afronta, Pai, o teu povo. Ó Deus, abate esse gigante faraó, Pai. Abra o mar vermelho para o teu povo passar. E que esse faraó, Senhor, ele venha ser engolido nesse mar vermelho, meu Deus. Oh, Jesus, junto com os carros e com os cavaleiros, meu Pai. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel. E o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Paz.